Salve, salve pessoal ligado no Gazeta Esportiva, primeira edição. Estamos chegando aqui novamente, você já sabe, meio-dia e meia tem um encontro marcado conosco. E hoje estou eu aqui, Guilherme Serrano, ao lado do Anuar, beleza? Beleza? Tudo Mais bem? uma vez repetindo essa dupla. E aí, assistiu o jogo ontem do Palmeiras, assistiu o Cruzeiro, tá por Assisti dentro? os dois e queria destacar que a gente acertou, né? Quem se classificaria ontem. E, Exatamente. inclusive, vou dar a moral pra você. Você falou que o Cruzeiro classificava nos pênaltis. Eu lembro bem disso aí. Não, eu Então. falei que ia pros pênaltis e aí era a loteria. Ah, verdade, verdade. O Cruzeiro classificava. Eu falei que o Cruzeiro era eliminado e você falou que ia pros pênaltis. Então foi. Acertamos os dois. Um complementou o outro. Palmeiras se classificando também, ganhando de 4-0 do Godoy Cruz. E essa é justamente a nossa enquete de hoje, é sobre o Palmeiras. Já convido você a votar lá no gazetesportiva.com, também comentar aqui no nosso Facebook. E a pergunta é a seguinte: o Palmeiras retomou a confiança depois da goleada contra o Godoy Cruz? Tá aí o Rafael Veiga celebrando o gol marcado de pênalti. Pênalti um tanto quanto polêmico, vamos falar aqui também. Mas já pergunto pra você então, Anu. Palmeiras retomou a confiança após a goleada contra o Godoy Cruz, sim ou não? Não. Não retomou? Por que você acha que não? Já pode falar? Já pode eu falar. achei que Quero, você né? ia fazer igual ontem, Não, deixar pra depois. Eu quero já de Tá cara bom. a sua opinião. Vamos lá, porque eu acho que o jogo do Palmeiras não foi tão convincente quanto o resultado pode fazer você imaginar, né? Além disso, eu acho que uma derrota no sábado contra o Corinthians pode ser muito prejudicial e pode fazer voltar tudo, todo aquele desespero lá dos palmeirenses. Exato, eu vou na sua linha também, vou votar não aí na nossa enquete. Claro que a vitória de ontem deu um baita alívio pro Palmeiras. Eu acho né? que é um passo pro Palmeiras Exato. recuperar a confiança. Isso. Então, de repente, uma vitória contra o Corinthians, isso sim aí a gente já pode falar com mais certeza. Sim, exatamente. Eu acho que essa retomada de confiança passa por um resultado positivo contra o Corinthians no fim de semana. certeza. Não tem como ser diferente, né? Essa vitória contra o Godoy Cruz deu uma bela respirada. Querendo ou não, 4-0 é um resultado aí um pouco elástico. Claro que a gente vai comentar que a atuação talvez não tenha sido correspondente ao resultado, mas um 4-0 claro que é sempre muito bom. Mas ainda acho que não retomou, vai passar pelo clássico contra o Corinthians e aí é outra história. Clássico é clássico, vice-versa, ainda mais Corinthians e Palmeiras. Ainda mais na casa do Corinthians. Exatamente, o retrospecto recente entre as equipes é bem quente, digamos assim. Mas vamos falar mais então sobre a partida de ontem. Palmeiras meteu 4-0 aí no Godoy Cruz, os 4 gols saíram no segundo tempo, né? O Godoy Cruz ainda teve um jogador expulso ali no finalzinho, quando a partida já estava resolvida para o Palmeiras. Mas você falou que o 4-0 não corresponde à atuação do Palmeiras, é isso mesmo? Na verdade, o 4-0 não corresponde à partida de modo geral, né? O segundo tempo do Palmeiras foi bom, mas se você for parar para pensar, os 4 gols, não só os 4 gols saíram no primeiro tempo, mas a primeira finalização no segundo tempo, né? A primeira finalização certa do Palmeiras saiu no segundo tempo. Então isso quer dizer que o primeiro tempo estava bem equilibrado, podia acontecer qualquer coisa. E realmente eu não botei tanta fé assim na partida que fez o Palmeiras de modo geral. Para quem não assistiu a partida, a minha visão do jogo foi aquela meio que de sempre do Palmeiras, né? Quando precisa, não que precisasse fazer o resultado, porque já entrou em campo classificado. Mas claro, ao lado da sua torcida, o Allianz Parque lotado, o mínimo que se esperava do Palmeiras era uma vitória. É lógico que também, dadas as circunstâncias, né, eu acho que o resultado era mais importante que o desempenho, né? Então, Aí o Palmeiras, acho que isso valeu o resultado também. principalmente no primeiro tempo, teve a bola a maior parte do tempo, o Godoy Cruz um pouco mais ali recuado, o Palmeiras voltou a mostrar que não tem tanto repertório, falta ali uma triangulação maior entre os jogadores. O Felipão apostou no Veiga. O Veiga acabou tendo uma atuação discreta, na minha opinião, assim como toda a equipe, principalmente no primeiro tempo. O Dudu também errou bastante, na minha opinião. O Borja participou bastante, né? Eu acho que Sim. isso é legal a gente falar. O Borja estava bem motivado ontem, Exato. né? Você vê na hora que o juiz decidiu ir pro VAR, ele vibrou como se fosse um gol. Eu gostei da partida do Borja, não só pela participação, mas mais pela entrega mesmo. Exato, então é isso que eu acho. Ele muitas vezes errou bastante passe, às vezes não conseguia fazer o pivô, só que o legal de ver o Borja ontem foi essa questão da entrega, bem participativo.
E aí foi justamente com ele que aconteceu o lance do pênalti, né? Exatamente. A bola ali resvalou no braço do zagueiro, o Borja já saiu pedindo pênalti, inclusive comemorou bastante, como você falou, mas você achou pênalti? Não achei pênalti. Eu tô até agora tentando entender o que o juiz enxergou lá. Ó, eu vou na contramão da maioria, que pelo menos o que Olha, eu vi aqui na redação... Eu ainda não vi alguém falando que foi pênalti. O que eu vi nos programas esportivos, que eu vi aqui na redação, todo mundo falando que não foi pênalti. Eu achei pênalti. Porque a bola bate no braço do zagueiro assim, seguindo o que tá sendo apontado como pênalti ultimamente aí, que qualquer bola na mão tá sendo pênalti. Não, na verdade, dessa interpretação, não. Essa interpretação serve mais para jogadas de ataque. Quando o atacante, de qualquer modo que ele resvalar a bola na mão, vai ser falta. Mas em caso de pênalti, tem algumas regras básicas em relação à distância do braço pro corpo ou a movimentação normal do braço. Eu não achei que isso se encaixa. Mas você não acha que a bola bateu e desviou a trajetória da bola? Mesmo assim, você não marcaria? Eu não marcaria, né? Bom, enfim, o árbitro recorreu ao VAR. O lance já até tinha seguido, o árbitro marcou uma falta para o Godoy Cruz no campo de ataque, depois voltou, marcou o pênalti. Aos 11 minutos do primeiro tempo, o Veiga marcou de pênalti, bateu bem, inclusive, o pênalti. Eu queria destacar também a polêmica que deu na Argentina a marcação desse pênalti, Exato. né? Que os argentinos já estavam reclamando muito do VAR na Copa América e eles estão realmente se sentindo prejudicados pela Conmebol. Vai dar pano pra manga aí, como sempre, essa questão, mas, enfim, o Palmeiras marcou com o Veiga nesse pênalti um tanto polêmico, e aí abriu o caminho pra vitória. Depois o Borja ainda deixou o dele, ele que agora é o segundo maior artilheiro da história do Palmeiras na Libertadores, ao lado do Tupanzinho com 11 gols, falta um pra chegar no Alex. Um gol chorado, né, também, que saiu num erro ali da defesa. Centroavante tem que fazer gol assim, né? Exatamente, o importa é que ele tava ali e saiu apontando, né, falando eu sou 9, fez assim com a mão. Na fase ruim ele perderia aquele lá. Então, e justamente no momento em que o Palmeiras acerta a contratação do Dourado e do Luiz Adriano. Aliás, até queria falar disso, né, o Palmeiras agora conta com o Luiz Adriano, com o Henrique Dourado e também com o Vitor Hugo. São os 3 novos reforços. Mas para a próxima fase, o Felipão só vai poder colocar 2 deles, né? Sim. Tem só 2 vagas de inscrição. E aí, você no lugar do Felipão, o que você faria? Olha, 3 jogadores na mão, só pode usar 2. Olha, eu colocaria com certeza o Vitor Hugo pela posição de zagueiro, que eu acredito que ele vai formar uma boa dupla com o Gustavo Gomes. E aí eu pararia para analisar as condições físicas de Luiz Adriano e Henrique Dourado, né? A gente sabe que o Henrique Dourado vai ter que levar mais um tempo para se recuperar. Então, pensando mais nas condições físicas, eu colocaria o Luiz Adriano. Eu acho que a tendência, pelo que o Felipão falou ontem, inclusive, declaração um pouco infeliz, né, do Felipão durante a entrevista coletiva, quando perguntado sobre isso, fez uma piada ali com o Cavião pode cair. Enfim, não vamos entrar nesse assunto. Não, O fato é que bem infeliz. O Felipão deu a entender que vai utilizar o Luiz Adriano, porque falou que o Luiz Adriano é mais versátil, né? Pode jogar de 7, de 9, de 11, pode jogar mais recuado. Então o Felipão deu a entender que deve utilizar o Luiz Adriano, e eu acho que o Vitor Hugo como você falou, a primeira opção ao Vitor Hugo, e aí essa segunda vaga vai ficar entre Luiz Adriano e Dourado, com essa certa vantagem para o Luiz Adriano. Outra coisa também, o Veiga foi utilizado pelo Felipão ontem como titular, fez o gol, só que o Scarpa, que é o artilheiro do time, entrou e também fez o gol. Ou seja, então fica aí uma dúvida pro Felipão para domingo, né? O Veiga até me surpreendeu a escalação dele no time titular, né? Ontem a gente falava da disputa entre Veiga, Scarpa e Lucas Lima. Nós dois votamos no Scarpa, né? É verdade. Eu achei até surpreendente o Veiga começar como titular. Mas ele foi bem, deu uma dinâmica legal também, mas eu ainda prefiro o Scarpa na equipe titular. Eu iria de Scarpa também, não é à toa que é o artilheiro do time. Bom, o Felipão vai ter aí essa semaninha para trabalhar. Essa semaninha não, né? Esse restante de semana para trabalhar pro jogo contra o Corinthians no domingo. E o Palmeiras avançando aí para as quartas de final da Libertadores, deve ter o Grêmio como adversário. Deve ter, porque o Grêmio abriu 2-0 contra o Libertad, né? Joga contra o Libertad amanhã, quinta-feira, 9h30 da noite, se eu não me engano, ou 7h15, acho que é 9h30 da noite o jogo do Grêmio. Deve
confirmar essa classificação, aí a gente vai ter um duelo brasileiro, Felipão e Renato Gaúcho. Interessante. Belo duelo e é legal pro Felipão também, né? Que tem história na Libertadores com os dois times. Exatamente. Palmeiras, então, volta a campo no domingo contra o Corinthians a partir das 7 horas da noite, né? Um horário aí um pouco alternativo em Itaquera. Mas eu também queria passar pelos outros resultados da Libertadores ontem. A gente já citou aqui, mas Cruzeiro 0, River Plate 0. River Plate passando nos pênaltis. E a grande questão aí desse duelo fica por conta da manutenção do Mano Menezes no cargo, né? Você acha que segue com moral no cargo? Vai depender da Copa do Brasil? Como você enxerga a situação do Mano Menezes? Com moral não segue, né? Mas eu acredito que segue pelo menos até se definir o futuro do Cruzeiro na Copa do Brasil, né? E outra coisa que eu queria destacar sobre o Mano Menezes, o Fred, na entrevista ontem, logo depois do jogo, deu uma declaração bem forte, né, de que, alegando que o Mano Menezes realmente gosta de fazer o time montado para ganhar de 1-0, se defendendo boa parte do jogo, e ele falou que ele não se vê encaixado nessa escalação do Mano. Esse clima nem um pouco bom entre os dois. Mas a questão é que o Fred já atingiu o número mínimo, né, de partidas pelo Campeonato Brasileiro, ou seja, se for para algum outro clube, não vai poder jogar o Campeonato Brasileiro. Então fica bem complicado. Um clima complicado. Não vejo o Fred jogando em alguma equipe do exterior nesse momento da carreira também. Se encaixaria com certeza em vários times brasileiros, mas diante desse entrave... Mais fácil o Mano mudar de time do que o Fred, será? Exatamente. Não, então, mas na verdade, uma eliminação pro River Plate no mata-mata de Libertadores não deveria ser motivo para crise, desastre, né? exatamente. Mas acontece que é todo o cenário do Cruzeiro próximo da zona de rebaixamento, com um desempenho bem abaixo do que o elenco, né, pode render, né? Então é muito mais do desempenho do que de ser eliminado em si. Exatamente. E hoje também temos partidas internacional e nacional. A partida no Beira-Rio às 7h15. O Inter abriu 1-0. Tem uma vantagem legal aí pro Nacional do Uruguai. E mais tarde, 9h30, Boca Juniors e Atlético Paranaense, jogo na Bombonera. Cenário dificílimo, né? Pro Atlético Paranaense, que perdeu de 1-0 em casa. E aí talvez o jogo mais interessante de hoje, também 9h30 no Maracanã, Flamengo e Emelec. E aí, você aposta na classificação do Flamengo? O Flamengo perdeu de 2-0 lá para o Emelec no jogo de ida. Olha, eu tô bem curioso quanto à postura do Emelec para esse jogo. Eu confesso que eu não sei o que esperar, se eles vão tentar aproveitar a ansiedade do Flamengo e tentar matar a série, né? Ou se eles vão se defender. Eu acredito que se eles vierem com uma postura defensiva e dar a bola pro Flamengo, eu acredito bastante que o Flamengo possa pelo menos levar a decisão para os pênaltis. Então eu quero seu palpite. 2-1 Flamengo. 2-1 Flamengo? Mas aí não passa. Não passa. Então eu vou de 2-0 Flamengo e levo a decisão pros pênaltis. E não vai falar de novo? Não, vou muretar. Já tá bom. Enfim, essa é a Libertadores, né? Partidas aí completando. Ainda temos amanhã o Grêmio. Mas falamos bastante de Libertadores e agora vamos falar de outra equipe que também disputa a competição internacional, que é o Corinthians, né? Joga amanhã, quinta-feira, às 9h30 da noite, contra o Montevideo Wanderers. E a gente tem aí algumas mudanças, algumas baixas importantes no time do Corinthians, né? O Ralf, com uma lesão na coxa, foi ao treinamento ontem, mas não trabalhou. Sornosa, com dores musculares, vinha de dores musculares, está se recuperando e deve ser opção no banco de reservas. Pedrinho está suspenso por acúmulo de cartões amarelos. E a de última hora aí é por conta do Jadson, descartado para resolver problemas pessoais. A gente não sabe o que se passa aí, essa foi a informação dada pelo clube. Desses, qual você acha que faz mais falta no Corinthians? Ralf, Sornosa, Pedrinho e Jadson. Não no Corinthians, mas eu digo para esse duelo especificamente. Olha, como você especificou pro duelo, Exato. Eu vou falar do Ralf. Se fosse pro Corinthians de modo geral, eu falaria o Pedrinho, lógico, que é o principal destaque do time. Mas como o Corinthians já tá com o resultado feito e o Ralf é um cara importantíssimo pro sistema defensivo, né? Então o Ralf eu acho que é uma ausência que pesa mais para esse jogo.
Muito bem, estamos muito bem alinhados, que É você isso. roubou meu comentário, exatamente isso. Para essa partida, acho que não vai sentir tanta falta do Pedrinho, né? Que o Corinthians já construiu o Não, sentir resultado. falta até vai, né? Mas não, que seja não seria um jogador tão fundamental para esse cenário. Exatamente. O Corinthians já com o resultado, assim como o próprio Jadson, né? O jogador mais de criação. O Corinthians talvez não Mas precise. o Jadson também não vem sendo titular, Também, né? exato. Entra mais no final do jogo para cadenciar a bola. E o Corinthians agora não é a mesma coisa das últimas temporadas. O Corinthians hoje pode substituir o Jadson, né? Inclusive. Então, O eu não próprio, acredito que é uma ausência que pesa tanto. próprio Sornosa aí, que pode ser opção no banco de reservas, pode fazer às vezes do Jadson, mas a principal ausência aí, concordo com você, o Ralf, para dar aquela segurada, né? Corinthians que. Vamos passar a escalação aqui do Corinthians, que deve ter algumas. Deve não, terá mudanças no time. Fábio Carille, então, poupando a equipe que enfrenta o Palmeiras. Claro, o Carille já com o resultado construído, tendo um pouco mais de cautela aí, pensando já no brasileiro. Temos a escalação, lê pra gente aí a escalação do Coringão para a partida de quinta-feira, às 9 horas e 30 minutos. Vamos lá, o Corinthians vem com Cássio, Fagner, Henrique, Gil e Carlos Augusto. É uma zaga nova também, né? Exato. Henrique e Gil. No meio vem com Gabriel e Matheus Jesus. Ramiro, Matheus Vital e Cleison. Na frente, Wagner Love. Exato, algumas, como você falou, o Manuel, né, sendo poupado aí para a entrada dessa dupla Henrique e Gil, e quero ver a expectativa aí para a entrada do Matheus Jesus. É um jogador que eu gosto muito. Eu acompanhei bastante a passagem dele pela Ponte. É um volante de bastante força, bastante chegada no ataque também. Exato, um setor que o Corinthians precisa de jogadores importantes aí, o Matheus Jesus. Tô curioso para ver como vai ser essa estreia dele. Eu tô curioso para ver também o Ramiro em campo, né? Que Também, acabou perdendo também. a posição titular. Também, Ramiro e Matheus Jesus aí no meio campo do Corinthians. Corinthians um pouco modificado então, mas não deve ter dificuldades. Amanhã eu vou pedir seu palpite para essa partida, se estivermos aqui. Não vou colocar você já nessa fogueira, já que a partida é amanhã. Enfim, passada a régua no Corinthians então, eu quero ler nossos comentários, né? Que o pessoal já deve estar falando bastante. Você quer ler pra gente aí? Vamos lá. Leva? Vamos lá. O Eliseu Freitas falou: Palmeiras ganhou de um time muito ruim. Concordo. O Ruscelio Silva falou pra gente mandar um abraço pra Saranhó de Pernambuco. Um abraço sempre pra com a gente, todo mundo um abração. aí. O Anderson Luan concordou com a gente, falou que o Ralf faz mais falta pro Corinthians. E o Ruscelio, ele também comentou que o Palmeiras não retomou a confiança. Ainda não. Ainda não. Tá com a gente então. O Anderson Luan também tá falando, ó, vai ganhar o time que tiver Mundial. Provocou o Palmeiras, né? Sempre tem essas cutucadas aqui nos nossos comentários, né? Tem gente falando que tá amando o programa aqui, que beleza, tem bastante comentário, hein? Ó, o Nico tá falando que o Palmeiras bateu em bêbado. Aí, ó, meu primo Ibrahim falou que o beleza. Corinthians vai ganhar de 4-0 do Palmeiras. Ó, tem gente já dando palpite pro clássico. Esse clássico promete bastante. Bom, quer ler mais? Aí vamos deixar pra segunda leva. Vamos deixar para daqui a pouco. Beleza, então vamos falar do Santos agora. O Santos joga domingão na Vila Belmiro contra o Goiás às 11 horas da manhã e vai ter casa cheia, é isso mesmo? Casa cheia, ingressos esgotados para a partida. Que beleza, a gente falando aqui da questão do Santos mandar jogo na Vila ou em São Paulo. Tá mandando na Vila e tá enchendo a casa. Já vendeu todos os ingressos, foi o que o Santos divulgou aí. Só resta camarotes, cadeiras cativas. Enfim, agora tem novidade também. Um dos destaques da equipe sub-20, o zagueiro Alex Nascimento, teve o seu contrato renovado até o final de 2023. Uma aposta aí, pode pintar aí no time do São Paulo para reforçar a zaga? Eu acho que é sempre importante, né? Ontem a gente falava da possibilidade do Santos perder o Gustavo Henrique, então é bom tá sempre mantendo jogadores no elenco, repondo jogadores no elenco. Exato. É importante porque se o Santos realmente almeja ser campeão brasileiro, precisa de um elenco mais forte. Com certeza, o Santos sempre olhando para a base. Então, um dos destaques aí, Alex Nascimento, quem sabe pode pintar mais aí na frente. Como você falou do Gustavo Henrique, vamos citar ele aqui. A gente estava explicando a questão contratual dele, que já pode assinar um pré-contrato com outro clube. Pérez falou que se ele assinar, já não quer nem que mais jogue pelo Santos. Enfim, o que o Gustavo Henrique fez? Concedeu uma entrevista coletiva para explicar essa situação. Explicou, mas não explicou tanto, né? Ele falou que a renovação, as conversas estão encaminhadas. Foi isso que ele falou.
É tudo isso que a gente sabe sobre o Gustavo Henrique. É complicado, complicado. E se eu tivesse que apostar, eu não acreditaria que ele fica no Santos. Você acha que ele sai? Eu acho que ele acaba saindo. É porque tem mercado, né? Mercado ele tem. Ele tem mercado, aparentemente não quer ficar, e aparentemente o presidente não faz questão que ele fique. Então eu acho que é um cenário preparado para ele se despedir do Santos. Tá aí, vamos aguardar aí cenas dos próximos capítulos. Ele falou que tem um carinho muito grande pelo Santos e tudo mais. Vamos ver se contratualmente isso vai se refletir. Bom, é isso, acho que do Santos, né? Santos só joga domingo na Vila Belmiro contra o Goiás. Tem aí alguns diazinhos do Jorge Sampaoli, que ainda não temos expectativa de time nem nada, por isso não vamos passar nenhuma escalação. O Santos jogando mais uma vez em casa. E outro time que também está tranquilo, não tão tranquilo não dentro tão de tranquilo campo, quanto mas o Santos. tranquilo em relação à preparação, é o São Paulo, né? O São Paulo vai ter 2 semanas aí, mas não vai deixar de jogar, né? O Cuca até achou ruim, né, esse período de pausa, até por isso que o São Paulo vai fazer um amistoso com o Nacional. E destaque também para a lesão do Antony, né, que é possível que se recupere até a partida contra o Santos, que para o São Paulino mais otimista que tem esperança de disputar o título, ganhar do Santos é fundamental. Né? Exatamente, a notícia de que o Antony tem uma inflamação no joelho. Hoje, então, o Tricolor vai jogar um jogo treino aí com o Nacional. Antony com certeza não estará, já se recupera no Refis. Não sabemos mais nada, né? Só foi divulgada a questão da inflamação. Deve tá disponível para o jogo contra o Santos, mas por todo esse histórico aí de lesão do São Paulo, não dá pra gente confiar tanto, né? É realmente isso que preocupa os jogadores de São Paulo. A gente vê jogadores de outras equipes tendo as mesmas lesões dos jogadores de São Paulo e voltando antes. Os jogadores de São Paulo com muita dificuldade para se como que fala, se recuperar fisicamente, né? Então, e o São Paulo teve a saída também do preparador físico na parada para a Copa América, tem sido um problema nessa temporada. Um baita problema, mais um para a lista, o Antony, que é esperado para o jogo contra o Santos, assim como o Lisiero. O entorse no tornozelo, ele está se recuperando, mas também é esperado para o duelo contra o Peixe. Vamos ver se vai ter tempo hábil aí para de fato concluir essa recuperação. Um Lisiero que cairia muito bem nesse time do São Paulo. Cairia, com certeza. Ele é um cara muito importante. O grande problema dele é essa sequência de lesões, né? Ele é um cara que sofre muito com isso. Dessa vez não foi nem muscular, né? Foi uma pancada, se eu não me engano, no jogo contra o Bahia, no Brasileirão. E dessa vez não pode nem falar que ele é mais frágil ou tudo mais, porque foi realmente uma pancada, né? Mas o Lisiero é um cara que vai, na minha visão, eu acho que ele disputa a posição com o Tietê, né? E por enquanto o Tietê tem sido importante também para o meio-campo de São Paulo, ele dá bastante velocidade para a saída de bola. Eu tenho gostado de ver o Tietê junto com o Luan, então acho que o Lisiero vai ter que correr para voltar para o time titular. Vai ter que até também retomar o ritmo de jogo, né? Eu gosto muito do futebol do Lisiero, mas claro que nesse momento está um pouco atrás. Mas agora eu vou falar 2 nomes e eu quero que você me diga se eles seriam titulares, se você fosse o Cuca, titular ou não. Volta para a equipe para jogar ou não. Everton Felipe. Não. William Farias. Também não. Tá aí. Everton Felipe e William Farias estão retornando à equipe do São Paulo. Os dois tinham lesões, né? O Everton Felipe tem tendinite no joelho e o William Farias tinha uma mialgia. Eles treinaram ontem, o William Farias já há mais de 3 meses sem jogar. Treinaram ontem e também devem ficar no banco de reservas, devem ser opções para a partida contra o Santos. Chegou a se falar até da possível saída deles, né? Exatamente. São 2 jogadores que, assim, o William Farias pouco jogou. O Everton Felipe até ganhou algumas chances, mas até agora não convenceu a torcida. Eu acredito bastante que o William Farias tenha sido uma indicação do Mancini, né? Por ter trabalhado no Vitória e tudo mais. E ele é um cara que tem qualidade no passe, tem visão de jogo, só que realmente não dá para pensar nele como titular desse time de São Paulo. Exatamente. Bom, mais 2 jogadores aí para o Cuca trabalhar, vamos ver se consegue utilizá-los de alguma forma. Como o Anuar falou, também já foi falado em saída, principalmente do William Farias. É um jogador que eu não enxergo sendo titular do São Paulo, mas vamos aguardar esse período aí que o Cuca tem para trabalhar. E o Cuca que quer um lateral direito.
mas a diretoria já negou alguns nomes de peso, né? João Pedro e Daniel Alves. Esses nomes sim cairiam bem no tricolor, hein? O nome do Daniel Alves chegou a ser bastante ventilado, né, na tarde de ontem. Alguns jornalistas começaram a dar que tinham negociações bem encaminhadas, mas de acordo com o pessoal do São Paulo não tem nada, não tem nenhuma proposta feita, não tem nada disso. E eu realmente acho muito difícil que o Daniel Alves venha para o São Paulo, até porque ele é o cara que ainda desperta interesses de times da Europa e ele tem potencial para estar jogando em alto nível ainda, né? Exato, ainda tem mercado na Além Europa. disso, o São Paulo também não teria condição nenhuma de pagar o que ele poderia receber na Europa. Acho que seria uma negociação fora da realidade. A não ser que ele abrisse mão de bastante coisa, que eu não espero muito que ele vá fazer. Eu acho que é a única chance disso rolar. Claro que seria uma baita negociação para o São Paulo, um baita reforço, mas nesse momento, realmente, como já foi dito, Daniel Alves inviável. Então, sem reforço, o São Paulo tem Igor Vinícius, tem o Walsh que é um jogador que o Cuca promete trabalhar aí para possivelmente ocupar essa vaga. Também tem o Hudson, né, que vem sendo muito utilizado ali, improvisado, e o Tietê também pode ser improvisado nessa vaga. Desses 4, quem você prefere? Olha, eu lembro bastante do Tietê fazendo isso no Audax. Eu acho que é algo que eu apostaria. O Hudson, na minha opinião, era o cara do elenco do São Paulo para fazer isso, só que ele já falou pro Cuca que não deseja ser efetivado como lateral, opção dele. Eu não concordo muito com um jogador escolher onde ele deve jogar ou não, né? Mas opção dele, o Cuca aceitou. E não acredito também que o Igor Vinícius vá convencer o São Paulo a não ir atrás de lateral também. Exato. Eu acho que o Igor Vinícius, talvez, nesse momento... Claro que o Walsh também não tem muita experiência, mas o Igor Vinícius, nesse momento, é o que sai mais atrás, eu acho. Então, o que acontece com o Walsh também é que depois que o Militão deu certo sendo improvisado na lateral, São Paulo começou a buscar um monte de gente para improvisar na lateral, né? E não é assim. Não é assim. Eu não acredito que o Walsh vá fazer isso, até porque ele é um bom zagueiro que São Paulo pode aproveitar bem ele nessa posição. É isso aí, o São Paulo então só joga contra o Santos no dia 10, tem bastante tempo aí, hoje tem jogo treino contra o Nacional, claro, você fica sabendo tudo que rolou posteriormente no site da gazetesportiva.com. E antes de finalizar, antes de ver nossa enquete e o giro do PAN, eu quero saber se tem mais comentário aí, tem mais gente falando. Vamos lá, Tarek Fidalgo de novo aqui, meu primo, falando vai Corinthians. O Fábio Mariano, esse gol de pênalti que o juiz deu pro Palmeiras foi mandrake. O Thiago Augusto sem mundial, pelo jeito a gente não tem tantos palmeirenses. Exato. Eu acho que os anti-palmeirenses estão mais presentes aqui. O Eliseu Freitas, Palmeiras ganhou de um time muito ruim. Aí vamos ver. O Ibrahim mandou de novo, vai Corinthians. Aí, um palmeirense aqui, o André Tonelotti, avante palestra. Apareceu um palmeirense aqui pra gente. Tava complicado, hein? Palmeirense, depois de uma vitória dessa, eu achei que ia estar cheio de palmeirense. Tem que marcar presença, os corintianos estão tomando conta aqui. Tá meio cauteloso, então, o pessoal do Palmeiras. E antes de perguntar qual foi o resultado da nossa enquete, eu quero citar que temos aí os Jogos Pan-Americanos, você já sabe, você sempre acompanhando na gazetesportiva.com. E eu quero citar que hoje o Brasil disputa mais várias modalidades, e eu quero que você fique ligado, porque hoje temos badminton, handball, hipismo, ginástica artística, nado artístico, squash, surf, o surf que já está rolando nesse momento, tênis, tiro esportivo e vôlei. Então, mais uma gama aí de possibilidades para o Brasil conquistar medalha. Você fica ligado lá no gazetesportiva.com, fica sabendo tudo sobre o PAN. Dito isso, vamos para o resultado da nossa enquete, certo? Palmeiras retomou a confiança após a goleada contra o Godoy Cruz. Você votou lá no Gazeta Esportiva? Não. Que nem ontem uma margem pequena, né? Mas 51%, empate técnico. Mas enfim, o que importa é que os nossos internautas estão com a gente. Né? A gente acha que não, eles o Tarek já provocou aqui de novo, 51 é pinga. Olha só, tinha que cair esse número, né? Tinha que cair, né? Sugestivo. Bom, mas eu deixo pra vocês brincarem aí nos comentários. Isso aí é coisa dos espectadores. Bom, Noar, valeu. Muito obrigado. Obrigado a todo mundo parceria. Que assistiu. Valeu todo mundo pelos comentários, todo mundo que votou. Amanhã você já sabe, 12:30, você tem um encontro com Gazeta Esportiva, primeira edição. Até lá, tchau, tchau.